chama santificai-vos. Então, o que Deus me trouxe aqui para ministrar a palavra foi sobre este tema: santificai-vos. Amém? A palavra de Deus, meus irmãos, se encontra em Levítico, capítulo 19, versículos 1 ao 2. Assim diz o Senhor: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Repito: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, meus irmãos, é esta a ordenança de Deus para as nossas vidas. Deus não quer que nós venhamos levar a vida de qualquer jeito, não. Deus quer que a gente viva em santidade. E santidade, meus irmãos, é viver obedecendo a palavra do Senhor, é viver separado para Cristo. Porque quando você tem uma vida com Cristo Jesus, é a presença de Deus, é a presença de Jesus Cristo, é a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. E aonde você for, você carregará a luz, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo com você. Então, uma vida de santidade é esta vida separada para viver a Cristo Jesus. É uma vida que você foge do pecado. É uma vida em que você aborrece o pecado, que você renuncia às obras deste mundo, às obras desta carne, para viver as obras de Deus, as obras do Espírito Santo. Você vive a presença de Jesus na tua vida, os ensinamentos de Jesus na tua vida. E isso, meus irmãos, também se faz presente no Novo Testamento, onde a palavra de Deus, em Mateus 5, versículo 48, vai dizer: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, sede vós perfeitos, como o vosso Pai é perfeito que está nos céus. Então, o Senhor Jesus também traz esta ordenança para nossas vidas, que nós venhamos viver em santidade, em perfeição para com o nosso Deus. Porque, meus irmãos, Jesus, Ele quer a tua alma, Jesus quer a tua vida, Jesus veio para trazer arrependimento aos pecadores. E isso, meus irmãos, não é, na verdade, algo que nós devemos fugir. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é espírito e ela é fiel. Porque se Deus quer de nós santidade, então é para nós obedecermos a Deus e viver em santidade. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus também vai dizer que sem santidade não veremos a Deus. Sem santidade não veremos ao Senhor. Então, meus irmãos, se você ama a tua vida, se você ama a tua alma, decida neste dia viver para Cristo Jesus. Decida neste dia ter uma vida com Jesus Cristo. Porque se você quer estar diante de Deus, se você quer estar diante do trono da graça, quando assim Deus nos levar, quando nós partirmos, deixarmos este mundo, se nós queremos estar diante de Deus, para estar diante de Deus, nós temos que estar em santidade. Porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 12, versículo 14, o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ou seja, a santidade, meus irmãos, é que fará você ter um encontro com Deus em glória. É a santidade que vai fazer você estar diante do trono de Deus quando assim nós partirmos aqui desta terra. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Amém? E aqui, meus irmãos, uma vida de pecado só leva à destruição. Uma vida de pecado só leva à destruição.
E esta palavra, meus irmãos, é verdadeira, porque a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. O pecado só leva à morte. Se você quer ter uma vida e vida em abundância, uma vida com Deus, só existe um caminho, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, meus irmãos, não existe outro caminho, não existe outro jeito, outra maneira, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Então, meus irmãos, aceite este caminho para a sua vida. Decida, eu quero viver para Jesus, eu quero viver com Jesus. Porque, meus irmãos, é essa decisão que vai fazer você ser transformado. É essa decisão, meus irmãos, que vai fazer você alcançar a Deus em glória. É esta decisão, meus irmãos, que vai fazer com que você seja salvo. A salvação, morar nos céus por toda a eternidade. E aqueles, meus irmãos, que decidem levar uma vida de pecado, ele até pensa em querer viver bem, ele pensa em ter paz, ele pensa em ficar tudo bem na vida dele. Mas, meus irmãos, quem vive uma vida de pecado, nós sabemos que não encontra, porque quem vive e leva uma vida de pecado só colhe vazio, só colhe amargura na alma, só vai fazer com que você tenha uma vida de dor, de sofrimento. E, meus irmãos, a verdadeira paz nós só encontramos em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus vai dizer em João 14, versículos 26 ao 27, Deus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, meus irmãos, a verdadeira paz você só encontra em Jesus. Porque a paz do Senhor Jesus excede todo e qualquer entendimento. A paz que você precisa para a tua vida não é nas coisas deste mundo. A paz que você precisa para a tua vida é a paz que o Senhor Jesus vos te dá. Porque, como eu disse, só existe um caminho, meus irmãos. E esse caminho é Jesus. Então, quem pode preencher a tua alma, a tua vida, é Jesus Cristo. E aquele que também leva uma vida de pecado, ele também pensa em ter alegria. Mas, meus irmãos, a verdadeira alegria também nós só encontramos é na presença de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer, no Salmo 122, versículo 1, me alegrei quando disse, vamos à casa do Senhor. Então, meus irmãos, a verdadeira alegria é na presença de Deus, é quando nós vamos para a igreja, é quando nós vamos para a casa do Senhor, porque lá, quando nós buscamos a presença de Deus e sentimos a presença de Deus, você sente aquele refrigério, aquela paz, aquela alegria, aquele contentamento, aquele gozo na alma. Então é a presença de Deus que te traz alegria, que te conforta, que te consola, que te dá força. A verdadeira paz, como já disse, só encontramos em Jesus. E aqueles que também estão numa vida de pecado, ele também tenta encontrar prazeres. Ele pensa que, se deleitando dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne, dos prazeres da vida, vai encontrar a paz, vai encontrar a alegria. Mas esquece, meus irmãos, esquece de que quando você satisfaz a tua carne, quando você traz para si as obras da carne, você desagrada a Deus. Porque não pode agradar o mundo e agradar a Deus, ao mesmo tempo foi dito aqui pela minha esposa nesta noite. Não se pode cochilar, não se pode claudicar entre dois senhores. Ou você ama a Deus e aborrece o mundo e o pecado, ou você ama o mundo e não ama a Deus. Porque não pode adorar dois senhores, não pode estar com o pé no mundo e o pé em Deus. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, em Romanos 8, versículo 8, os que estão na carne
não pode agradar a Deus. Então os que estão na carne, alimentando a carne, satisfazendo a carne, né, colocando, né, os seus prazeres na carne, não pode agradar a Deus, desagrada ao Senhor. Amém? E aqueles também que estão no mundo, que estão na vida de pecado, eles se contentam com as riquezas desta terra. Eles querem amontoar riquezas, tesouros desta terra, acreditando que a ostentação, como diz no dito popular, é que vai trazer a felicidade, vai trazer a alegria, achando que as riquezas, ser rico, é que vai fazer você feliz. Mas, meus irmãos, nós não devemos ajuntar tesouros desta terra. Nós temos que ajuntar tesouros nos céus, no reino de Deus. Porque, meus irmãos, né? Antes você viver no pouco, mas no muito com Deus, do que você estar, né, cheio de bens, cheio de riqueza, sem Deus na tua vida. Porque, meus irmãos, a verdadeira felicidade, como eu já disse, é um caminho, que é Jesus. Então é melhor você buscar a Deus, ser fiel ao Senhor, obedecer a palavra de Deus, e você ajuntar tesouros lá onde? Nos céus. Porque é no céu que você vai ter a tua recompensa, é no céu que você vai ser coroado, vai ter galardão. Porque, meus irmãos, quem decide viver as obras deste mundo, as obras desta carne, no final da vida, vai passar a eternidade sofrendo, gemendo, rangendo os dentes no inferno. E eu creio que ninguém quer o inferno, porque já basta o sofrimento que nós temos aqui na terra. Ninguém quer sofrer eternamente. Nós queremos ter a presença de Deus. Nós queremos viver com Cristo Jesus por toda a eternidade. Amém? E aqueles que também vivem uma vida distante de Deus, pode perceber, ele vive muito ansioso, vive muito preocupado. Ele quer sempre, né, fazer aquilo que nem aconteceu ainda, mas ele quer fazer. E esquece que o amanhã só pertence a Deus. O amanhã, meus irmãos, só pertence a Deus. Porque a palavra de Deus é fiel quando diz no Salmos 37, versículo 5: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Então, quando você entrega a tua vida a Deus, os teus caminhos a Deus, quem vai fazer na tua vida é Deus. Então, espere com paciência no Senhor, que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. E a palavra de Deus também vai dizer que quem leva a vida de pecados anda errante, anda fora dos caminhos de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus abomina o pecado, e diz na tua palavra, em Levítico 19, a partir do versículo 11, vai dizer: não furtareis, nem mentireis. Então, não se deve furtar, não se deve mentir, nem usareis de falsidade, cada um com o teu próximo. Então não haja com falsidade com o teu irmão. Também diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Então não leve maldade para o teu irmão, não odiarás a teu irmão no teu coração. Então tire este ódio do teu coração. Então, se você está carregando ódio no teu coração, tire, porque isso é abominação para os olhos de Deus. E a palavra de Deus também vai dizer: não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Então Deus, Ele quer que você, né, possa dar conselhos, em vez de você, né, estar descarregando. Mas em vez de você estar, né, acobertando pecados alheios, Deus quer que você possa aconselhar, dar bons conselhos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é fiel. Amém? Então, faça, né, o que Deus está dizendo aqui nesta noite. Aborreça o pecado, aborreça o mundo. Decida viver uma vida de santidade. Decida viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Porque se você decide viver os caminhos de Jesus, meus irmãos, você irá, né, estar trilhando o caminho da salvação. E você é salvo pela graça de Deus. A graça é um presente de Deus, é um favor imerecido. Porque Jesus Cristo, Ele já morreu ali na cruz por mim e por você.
E Jesus Cristo morreu ali na cruz por mim e por você, para que nós tenhamos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, para alcançar a vida eterna com Jesus. Mas para isso, meus irmãos, basta você atrair a graça, este presente de Deus para a tua vida. Porque Ele já morreu por mim e por você. Mas Jesus, Ele quer a tua alma, Jesus quer a tua vida, Jesus quer que você se arrependa da vida de pecados para viver uma vida com Ele, para viver a eternidade com Jesus. Amém? Então, é esta a palavra de Deus. Santificai-vos, porque não é mais tempo para ter uma vida desregrada, longe, tão distante de Deus. Deus te chama para viver uma vida com Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus.